Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você e também aos ouvintes do Sintonia da Tarde e a você também, internauta do Tribuna do Leste. Nós falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil com mais uma edição do Ronda 710. Hoje traremos o tema Stalking. A gente abordou esse assunto já outras vezes aqui no Ronda, mas é sempre bom estar trazendo novas informações a respeito dessa modalidade de crime, que, em certo caso, é recente. Conversamos com a delegada especializada de atendimento à mulher, doutora Adline Ribeiro. Doutora Adline, obrigado pela participação, uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde para o Moreira, para todos e todas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Tem tempo que a gente não se vê, né, Danilo? Exatamente, doutora. A gente trabalhou muito no período de março, né, Dia da Mulher. Agora a gente adentrando no novo assunto, que é o crime de stalking. Para a gente começar falando sobre esse tema, doutora, o que é esse stalking? Então, Danilo, eu até peguei aqui a lei, né, na verdade, o artigo, para que a gente possa ler e entender detalhe por detalhe do que diz o artigo 147A. Lembrando, Danilo, que esse crime entrou em vigor, né, há pouco mais de 3 anos, no dia 31 de março de 2021, através da Lei 14.132, e ele diz o seguinte, Danilo, ó, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, com reclusão aí de 6 a 2 anos. Então, Danilo, tem que ficar claro aqui para a gente que o stalking ele é uma forma de violência, não necessariamente relacionada à violência doméstica. Qualquer mulher, qualquer homem, qualquer situação pode ser um stalkeador, né? E a gente tem que entender que os atos têm que acontecer de maneira repetida, reiterada, ou seja, um simples fato isolado, simples situação isolada não configura o crime de stalking. De repente vai configurar aí um crime de ameaça, mas não o de stalking, porque ele precisa de diversas vezes aquela situação está acontecendo. E outra coisa, ele tem que ter como finalidade, né, tem que acontecer aí o momento em que a vítima ela fica restringida da sua locomoção, ou seja, ela deixa de ir ao mercado, ela deixa às vezes de trabalhar, pede ajuda para alguém lhe acompanhar, porque ela tem medo de encontrar com aquela pessoa e ela fazer alguma coisa com ela. Então é nesse sentido, porque eu posso receber aí diversas mensagens, diversas postagens feitas relacionadas ao meu nome, mas aquilo ali não me importa. Então eu não estou com medo de sair às ruas, por exemplo, por causa disso. Mas a partir do momento que a vítima ali se sente, né, restringida no seu meio de locomoção, aí sim a gente vai entrando no crime de stalking. E é interessante a gente saber também que existem vários motivos. Ódio, vingança, a própria violência doméstica. O que acontece? Muitos homens falam assim, você terminou comigo, então você não quer ficar comigo, não vai voltar? Beleza. Aí ele começa o quê? A perturbá-la, através desses atos de stalking. Então ele fala assim, não consigo você de um jeito, mas pelo menos eu vou te irritar, eu vou te perturbar, eu vou aí causar um dano psicológico, físico em você. Então é importante a gente saber que os motivos são esses. E também saber que pode acontecer de maneira presencial, eu chegar aqui e começar a ficar na porta do seu trabalho, falando coisas com você, ou pode acontecer também de maneira virtual, que é o que a gente chama aí de cyberstalking, que acontece aí nas redes sociais, né? Uma pessoa vai fazendo várias postagens ali, falando, olha, eu estou te vigiando, olha, eu estou te monitorando, tá vendo, né? Então, também existem essas diversas formas e gestos também. Inclusive, Danilo, aquele gesto de todo dia entregar presentes para a vítima, todo dia entregar flores, né? Se está acontecendo um contexto reiterado em que a vítima não concorde com aquela situação e que ela está ficando constrangida, até mesmo coisas boas, como presentes e flores, é considerado aí o stalking, desde que a gente, né, conclua essas características que a gente falou aqui. A senhora falou sobre cyberstalking, é uma modalidade também nova, é um modo de procurar a pessoa através da internet. Essa modalidade ela vem ganhando mais força ainda, principalmente pelas redes sociais, doutor? Exatamente, está ganhando muito, principalmente, né, nos últimos anos aí, nós estamos aí hiperconectados às redes sociais, à internet, então isso vai causando essa modalidade. Tanto é que a maioria dos casos que a gente recebe aqui na delegacia é de maneira virtual, é através do cyberstalking.
Doutora, e quem são as pessoas que praticam este tipo de perseguição? Então, Danilo, normalmente as pessoas que praticam são aquelas conhecidas da vítima ou aquelas que já se relacionaram amorosamente antigamente com ela. Então, é o exemplo até que eu dei, né? Não estou satisfeito com o fim do relacionamento, deixa eu fazer de outra forma. Normalmente são pessoas conhecidas e não desconhecidas. Pode acontecer por desconhecido? Sim, através de perfis fakes e tal, mas a maioria, a pessoa faz questão de mostrar a cara, olha, eu tô aqui, tá? É mais ou menos por aí. Correto. E no caso das vítimas, os estágios pelos quais elas passam até se reconhecerem como vítimas são complexos. São complexos, Danilo, até porque ela precisa saber e identificar que, olha, aquela pessoa está no mesmo horário, no mesmo local que ela, bastante vezes, né? Com frequência. Ela está com medo de sair daquele local por causa daquilo. Então, são esses detalhes que eu disse no início, que às vezes a pessoa que está passando por aquilo fala assim, não é nada disso não é stalk não. Ela tem que se identificar nessas condições para que ela saiba. Porque para a gente, às vezes, parece fácil, Danilo. É isso, isso e isso. Mas quem está passando tem uma certa dificuldade de identificar se ela realmente está sendo vítima de stalking ou se aquilo é uma bobeirinha. E o que a sociedade precisa ter em mente em relação ao stalking? Essa pergunta é muito importante, Danilo. A gente precisa, primeiramente, realizar, se relacionar nas redes sociais de confiança, né? Esse é o grande passo. Segundo, não fazer divulgação de dados pessoais nossos, como telefone, endereço, onde a gente trabalha. Isso é importante também. E também limitar ali o acesso às nossas postagens de pessoas que são nossos grandes amigos, vamos dizer assim, né? Por quê? Isso impede que desconhecidos tenham acesso à nossa vida. Então, o crime de stalking está aí, a gente tem liberdade, né, Danilo, para fazer, né, aquilo que não foi, de desacordo com a lei, fazer aquilo que a gente quer. Mas a gente também precisa fazer a nossa prevenção pessoal. Isso é importante, né? Ninguém tem direito de nos stalkear, ok. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Certo, se preservar mais, né, doutora? Exatamente. As pessoas podem demorar para perceber que a vítima, porque o assédio, sobretudo no início, ele pode se confundir com comportamentos corriqueiros, como a senhora bem disse, inocentes e carinhosos. Isso. Normalmente as vítimas recebem ali centenas de mensagens, né, de elogio e tudo mais, mas aquilo ali, com o passar do tempo, ela falou, opa, isso não está tão legal, isso não está tão carinhoso, eu estou meio receosa, estou com medo. Então, ela tem que perceber isso, o tipo de comentário que é feito nas postagens dela, a frequência. Então, é mais ou menos por aí mesmo, Danilo. O que a gente acha que é algo muito legal, carinhoso, amoroso, pode aí estar sendo um crime de stalking. E esse crime, ele pode ser relacionado tanto a homens quanto a mulheres, né, doutor? Isso, com certeza. As mulheres podem super stalkear uma amiga, por exemplo, né, uma ex-amiga. Então, isso é super possível. Ele é um crime que não está relacionado aí especificamente à Lei Maria da Penha, em que as vítimas são apenas mulheres e tal. Não é isso. Pelo contrário, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Doutora, a lei está ajudando as vítimas de maneira efetiva? Sim, Danilo, inclusive, né, a lei completou 3 anos, como a gente disse no início da entrevista, e mais de 80 mil, aproximadamente 80 mil registros foram feitos só em 2023. Isso quer dizer que as vítimas não estão mais se sentindo desamparadas e estão seguras em denunciar, né? Principalmente quando elas têm conhecimento que estão sendo stalkeadas. Mas a gente, né, sempre diz que está à disposição. Para qualquer dúvida, orientação, a pessoa chega aqui, né, conversa, está acontecendo isso e isso comigo. É considerado stalking? É considerado algum outro crime? A gente está sempre à disposição para realmente aí a gente elevar o número de registros verdadeiros, né? A gente não quer essa subnotificação, não. Não nos interessa isso, a gente quer ajudar as pessoas. Para a gente finalizar, doutor, uma boa investigação criminal depende fundamentalmente, como em qualquer delito, da produção probatória que pode ser auxiliada pela vítima. Com certeza, Danilo, esse é o ponto-chave. As vítimas, elas precisam estar atentas e espertas. Recebi mensagem, vai printando e vai armazenando aquilo ali, né? Recebi áudios e áudios e áudios. Vai arquivando, vai guardando, que aquilo ali é a principal prova dela, né? Existem outros meios de prova, sim, mas aqueles, né, bem objetivos ali em que a vítima consegue ter em suas mãos é extremamente importante. Então, as vítimas têm que ficar espertas aí, atentas a esse tipo de comportamento e armazenar essas informações para que possa trazer aqui para a Polícia Civil, para que a gente possa realmente investigar. Correto, doutora Adriane, mais uma vez a gente agradece a participação aqui no Ronda 710. Com certeza, Danilo, eu que agradeço, estou feliz por estar aqui novamente.
Obrigado, doutora Adeline. A gente volta, então, na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.